Nesta edição do Auto Magazine passamos em revista ao Campeonato Nacional de Todo o Terreno de 2014 e recordamos os seus protagonistas. O Nacional Todo o Terreno de 2014 arrancou com a tradicional prova da Ervideira, uma temporada onde o equilíbrio entre pilotos parecia notório, apesar de Miguel Barbosa ser apontado como favorito à renovação do título conquistado em 2013. Nuno Matos e Filipe Serra entraram para o primeiro setor seletivo com a estratégia bem definida. O objetivo passava então por não assumir riscos e, se assim o definiram, melhor o fizeram. A equipa de Porto Alegre cumpriu os primeiros cerca de 148 km deste segundo dia sem qualquer problema e chegou à assistência intermédia na quarta posição. Já Ricardo, porém, entrou com o pé direito no dia decisivo desta edição 2014 do Ervideira e imprimiu um andamento forte, tendo mesmo liderado a classificação logo após os primeiros 35 km de prova. Contudo, um furo acabou por atrasar o piloto de Leiria, que acabou assim o primeiro setor seletivo a 1 minuto e 23 da liderança. Rómulo Branco e João Seródio, depois de terem entrado cautelosos no prólogo da véspera, mostraram logo na manhã do dia seguinte a competitividade da Toyota Hilux Overdrive. O piloto luso-angolano terminou o primeiro setor seletivo a 54 segundos da liderança, o que constituía uma boa estreia no Nacional Todo o Terreno para Rómulo Branco. O campeão nacional Miguel Barbosa foi o primeiro a sair para a pista, aumentou a sua vantagem no comando do Rally Vinhos Ervideira TT ao longo deste primeiro setor seletivo. O piloto do Mitsubishi esteve quase sempre na frente dos registros intermédios, com exceção do controle de passagem 2, onde Rómulo Branco foi ligeiramente mais rápido. Na categoria T8 a luta foi intensa, com o campeão de 2013, César Sequeira, a tentar repetir a vitória do ano passado. Contudo, o piloto de Porto Alegre não foi tão feliz, apesar do bom andamento que impôs na sua Nissan Navara Pick-up. César Sequeira acabou assim no lugar do meio do pódio, no arranque de uma temporada que promete ser bastante animada entre os carros da categoria T8. Isto porque Filipe Carvalho, ao volante da Nissan Navara, foi mais forte, acabando por vencer a categoria T8 numa prova em que soube gerir bem o andamento, não cometendo erros de maior. Com esta prestação, Filipe Carvalho é o primeiro líder desta categoria T8, que no ano passado foi totalmente dominada por César Sequeira. Filipe Carvalho terá agora a oportunidade de mostrar em El Cotin, na segunda prova do campeonato, que tem argumentos para se manter na luta pela vitória da categoria T8. Entramos na parte final desta prova de abertura do Campeonato Nacional de Todo o Terreno, o segundo setor seletivo, com um piso já muito degradado, a prometer aumentar a expectativa. Começamos por olhar para a categoria T2, onde Francisco Gil e Filipe Rasteiro aproveitaram bem os azares alheios para levar a Nissan D40 ao lugar mais baixo do pódio. Com este desempenho surpreendente, Francisco Gil somou os primeiros pontos da temporada e mostrou que vai estar atento aos deslizes dos adversários mais bem equipados. Depois de ter andado grande parte deste segundo setor seletivo na frente da classificação, Alexandre Franco acabou por ser vítima de um furo que o fez perder minutos preciosos, valendo-lhe a queda para o terceiro posto da categoria. Um forcing final levou a equipa da Golden Trans a recuperar até ao segundo posto no T2, assegurando ainda um excelente oitavo posto na geral absoluta, numa prova onde pontificavam carros bastante competitivos, nomeadamente da categoria T1. Com o azar de Alexandre Franco, aproveitou Jorge Cardoso e Paulo Torres para levarem Isuzu D-Max à vitória nesta categoria T2. O antigo piloto de motas andou sempre entre os primeiros da sua categoria e acabou por aproveitar o azar de Alexandre Franco para chegar à vitória na sua categoria e arrancar aqui um excelente sétimo lugar à geral, a pouco mais de 45 minutos do vencedor desta prova da Ervideira. Um bom desempenho de Jorge Cardoso nesta sua estreia nos automóveis, logo com um bom resultado nesta categoria T2. Vários fatores também que jogaram a nosso favor, né? O Edgar desistiu logo na parte da manhã, o Alexandre furou também agora nesta volta, nós não tivemos mínimo problema nenhum, não precisamos parar em lado nenhum, foi sempre para galgar por aí abaixo. Epá, estou muito contente de ter ganho o T2, olha, e vamos ver. Finalmente, na categoria T1, o segundo setor foi de fortes emoções, mas começamos por olhar para Paulo Graça e Nuno Rodrigues da Silva,
que cedo perceberam que não tinham argumentos para chegar aos 3 da frente. Assim, o piloto da Nissan Navarra Off-Road assegurou a 4ª posição, tendo rodado na expectativa que algum azar batesse à porta dos primeiros para chegar ao pódio. No lugar mais baixo do pódio terminaram Ricardo Porém e Hugo Magalhães. O piloto de Leiria teve um segundo setor seletivo com vários problemas no seu BMW, que começaram cerca de 30 km após o arranque, ficando sem escovas de limpa-para-brisas, o que dificultou a tarefa do piloto. Com o motor a falhar nos últimos quilómetros, Ricardo Porém decidiu garantir o lugar mais baixo do pódio e desta forma garantir também os primeiros pontos no campeonato. Com um carro bastante competitivo, Ricardo Porém acabou a primeira prova da temporada, mostrando que tem que contar com ele na luta pelo campeonato. Aqui a passagem de uma ribeira em que é notório o ritmo mais lento do BMW de Ricardo Porém, já sem escovas de limpa-para-brisas. Ao quilómetro 25 tudo mudou, ficamos sem limpa-para-brisas, escovas, foi parar para limpar o vidro. Depois, entretanto, começámos a ter também alguns problemas, umas falhas de motor e pensámos, pronto, o 3º lugar está assegurado, tentar chegar ao fim e foi a partir daí que mudámos o chip e conseguimos gerir a corrida dessa forma. Na luta pela vitória, Rómulo Branco surpreendeu o líder neste derradeiro setor seletivo ao reduzir a sua desvantagem para uns escassos 12 segundos à passagem pelo CP3 e relançando assim a luta pelo primeiro lugar para a parte final da prova. O segundo classificado da Taça do Mundo de T2 em 2013 mostrou-se bastante competitivo em reguengos e apenas um pequeno erro o afastou da luta pela vitória quando alargou demais a trajetória de uma curva e acabou por colocar a Toyota Hilux Overdrive assente na berma da curva. Um deslize que levou Rómulo Branco a terminar na segunda posição a 2 minutos e 56 do vencedor. É a primeira corrida, o segundo lugar é muito bom. Podíamos ter feito um bocadinho melhor, me faltou só um bocadinho, mas o campeonato começou agora e estando em segundo acho que é muito bom e há muitas corridas pela frente. Miguel Barbosa acabou assim por sair vitorioso do Vinhos Hervideira Rally TT 2014 pela 8ª vez, com o piloto da equipa BP Ultimate Vodafone a manter o recorde de vitórias nesta prova alentejana. Com o segundo setor seletivo com o piso bastante demolidor, Miguel Barbosa e Pedro Velosa tiveram um dia bastante intenso, tendo de se defender dos ataques de Rómulo Branco. Miguel Barbosa conseguiu, contudo, impor os seus argumentos na fase decisiva da prova e arrancar assim mais uma vitória na Hervideira. Não foi uma prova nada fácil, mas correu bem. No primeiro setor da manhã abrir não foi evidente, estava complicado abrir a estrada. Mudámos um bocadinho de estratégia para a tarde, mudámos os pneus e mudámos a afinação e entramos 100% ao ataque no segundo troço e deu resultado. Depois, a cerca um bocadinho mais de meio do troço, vimos que a vantagem para os adversários era grande. O Ricardo primeiro atrasou-se e depois o Rómulo Branco deve ter furado alguma coisa e resolvemos então poupar muito o carro porque o percurso estava completamente desfeito e estava a ser muito complicado para as mecânicas e, portanto, como queríamos garantir os 25 pontos, que é o mais importante daqui, viemos nas calmas e estamos mais que satisfeitos. A segunda prova do campeonato realizou-se no Algarve, em Alcotim. Olhamos então para a abertura das hostilidades nesta Baja de Alcotim. Quinto lugar nestas duas passagens pela Super Especial de Martim Longo, que ficou nas mãos de Rómulo Branco. O campeão da categoria T2 na Taça do Mundo de 2013 não foi feliz nesta sua estreia na prova algarvia, tendo partido uma transmissão na Toyota Overdrive. Apesar disso, conseguiu o quinto tempo no cômputo das duas passagens por Martim Longo. E este é Rui Sousa, o piloto apoiado pela ProLama Competição, estreava aqui em Alcotim o Evoque Cativa e bem se pode dizer que foi uma estreia com o pé direito. Sousa foi o quarto mais rápido nesta super especial, batendo as Toyotas Overdrive e mostrando ao que vinha. Ao volante da Toyota RAV4, João Ramos mostrou um andamento muito superior ao evidenciado na primeira prova da temporada, com um setup mais equilibrado e nos rápidos trilhos algarvios. O piloto não se livrou de uns sustos, mas foi o terceiro melhor, a escassos 18 segundos do líder, e a mostrar que tinha de contar com ele para a maratona do dia seguinte.
primeira grande surpresa desta Baja de El Cotín foi protagonizada por Miguel Barbosa, que desta vez não foi o piloto mais rápido no prólogo. O piloto do Mitsubishi ficou no segundo lugar no cômputo das duas passagens pela Super Especial, com problemas de sobreaquecimento no motor nestas duas passagens. Miguel Barbosa e Miguel Ramalho terminavam a 1,5 segundos do líder e sairiam do segundo lugar para o setor seletivo do dia seguinte. Outra das grandes surpresas desta segunda ronda do Campeonato Nacional TT veio de Ricardo Porém. O jovem piloto de Leiria entrava bem nesta Super Especial de El Cotín e conseguiu levar o BMW Série 1 Proto à vitória, garantindo desta forma ser o primeiro a sair no dia seguinte para a prova maior desta Baja Algarvia. Uma vantagem que deixou o jovem piloto muito satisfeito. Na categoria T2, as atenções centravam-se em Nuno Tordo, que depois da excelente prestação na Super Especial, liderou a seu belo prazer a primeira parte do setor seletivo, chegando mesmo a rodar no terceiro lugar à geral. Contudo, já na fase final da prova de El Cotín, o Pajero de Nuno Tordo e Fernando Matias captou e o carro incendiou-se. Piloto e navegador ficaram bem, mas já não se pode dizer o mesmo do carro, que ardeu por completo. Um revés nas aspirações de Nuno Tordo, que era terceiro da geral e liderava o agrupamento T2 com cerca de 7 minutos de vantagem para o segundo classificado. O azar de Nuno Tordo acabou por afetar a prestação dos que seguiam atrás de si. Foi o caso de Alexandre e Rui Franco, que depois dos problemas no prólogo acabaram por ver a recuperação na classificação comprometida com a anulação da fase final da prova. Um oitavo lugar à geral e terceiro da classe 2 acabou por ser o resultado da equipa Golden Trans. Melhor fez o vencedor da T2 na Hervideira. Jorge Cardoso já mostrou que se está a adaptar da melhor forma ao seu novo desafio e acabou por arrancar o lugar do meio no pódio a 23 minutos do vencedor desta Baja de El Cotín. A vitória na classe T2 acabou assim por sorrir a Francisco Gil, que depois do abandono de Nuno Tordo soube atacar Jorge Cardoso e assumir a liderança da classe, apesar de todos os precalços no final da prova que deixaram o piloto bastante insatisfeito com a organização. Olhamos agora para a parte final desta Baja de El Cotín, mostrando as incidências na categoria Rainha do Nacional de todo o terreno, a classe T1. Miguel Barbosa, depois de um excelente início no setor seletivo, abandonou a prova com problemas de sobreaquecimento do motor do seu Mitsubishi, problemas que já se haviam manifestado na Super Especial. O campeão nacional, que arrancou para o último dia de prova no segundo lugar, atrás de Ricardo Porém, percebeu nos primeiros quilómetros que o motor estava a sobreaquecer, acabou assim por abandonar ao quilómetro 11. Um revés na intenção de Miguel Barbosa de voltar a vencer novamente a Baja Algarvia e assim manter-se invicto no campeonato. Já o espanhol Henrique Bonaforte foi o grande beneficiado dos azares alheios. Ao volante do Dacia Duster, o espanhol conheceu um desempenho bastante competitivo, rodando sempre entre o top 5 e neste último dia de prova terminou mesmo na quarta posição, a 20 minutos do vencedor. Embora tenha sido informado que a prova tinha sido neutralizada após o incidente no Nuno Tordo, chegando ao final da corrida pelo percurso de ligação. No lugar mais baixo do pódio terminou Rómulo Branco e João Seródio. O piloto da Toyota Hilux Overdrive chegou a andar na frente da Baja, contudo, uma saída de estrada obrigou Rómulo Branco a parar na assistência, acabando assim por se atrasar. A partir daí, o piloto realizou uma recuperação notável para terminar a corrida no segundo lugar. Contudo, o incêndio no carro de Nuno Tordo levou a organização a optar por definir a classificação final a partir dos resultados apurados no controle de passagem 2, numa altura em que Rómulo Branco ainda estava em terceiro lugar, 15 segundos atrás de Rui Sousa, que não entra nas contas do campeonato. Ora, Rui Sousa acabou assim por ascender ao segundo lugar da geral absoluta, numa prova em que o veterano piloto mostrou a competitividade do Evoque Cativa, preparado pela Prolama. O antigo campeão nacional, navegado por João Santos, trocou a Isuzu D-Max Proto pelo carro que João Cardoso levou ao quinto lugar no último Hervideira TT, em Reguengos de Monsaraz, e arrancou assim um excelente segundo lugar a 7 minutos e 28 segundos do vencedor.
200. Ricardo, porém, é que passou ao lado de toda a polémica. O jovem piloto de Leiria dominou esta Baja de Alcotim, mostrando que a aposta no BMW Série 1 Proto foi uma aposta para vencer. No setor seletivo, porém, que contou com Luís Marques como navegador, dominou desde o início, apesar de não ter escapado a um valente susto na zona mais sinuosa do percurso, à passagem pelo quilómetro 50, com uma saída de estrada que por pouco não hipotecou a sua primeira vitória da carreira. Tivemos 2 sustos durante a volta da manhã antes de passar pela assistência, 2 saídas de estrada complicadas. Agora a 30 km do fim partimos uma transmissão, parecia que estava tudo aí por água abaixo, mas acho que a vitória é merecida e foi com o trabalho de toda a equipa, de todos os meus patrocinadores, da minha família, e quero dedicá-lo ao meu irmão, porque ele foi sempre a pessoa que esteve comigo em todos os momentos e não está cá, mas esta vitória vai para ele. Oleiros, Proença Nova e Mação foram o palco da terceira ronda da temporada, onde se esperava uma luta intensa pela vitória. Verdadeiramente espetacular neste prólogo foi a prestação de José Mendes, ao volante da Mitsubishi L200. José Mendes e Carlos Bexiga voltaram a mostrar a fiabilidade da pick-up e, num traçado ao gosto do piloto, andaram sempre na luta pelo top 5 deste prólogo. Conseguiram terminar então o primeiro dia a 1 minuto e 27 do primeiro, mas apenas a 40 segundos do quarto classificado, o que deixava tudo em aberto para o dia seguinte, apesar de alguns problemas com a L200. À procura de contrariar os azares que o impediram de terminar as 2 primeiras provas da temporada, João Ramos e Jesus Vítor voltaram a mostrar um andamento muito forte e bastante competitivo. O Rave 4 entrava assim na luta pelas primeiras posições, com João Ramos a manter uma espetacular condução, apesar de sair muito atrasado e ter de se confrontar com pilotos mais lentos na sua frente. Na guerra pela melhor posição de partida para o dia seguinte e a liderança da Baja, Rómulo Branco voltava a mostrar as potencialidades da Toyota Hilux. Um andamento forte do piloto luso-angolano, com um carro a gasolina que neste traçado do prólogo perdia para os mais potentes carros a gasóleo presentes nesta Baja. No final das 2 passagens, um terceiro lugar a 34 segundos do primeiro deixava tudo em aberto para o derradeiro setor do dia seguinte. A chegar ao ataque e disposto a colocar a concorrência em sentido, depois do abandono da prova de Alcotim, Miguel Barbosa, que em Oleiros teve a companhia de Mário Castro, habitual navegador de Pedro Meireles no Nacional de Rally, mostrou ao que vinha e ficou a escassos 2 segundos do mais rápido logo na primeira passagem pelo prólogo. Na derradeira passagem, Miguel Barbosa tudo fez para sair na primeira posição para o dia seguinte, mas não o conseguiu e acabou por ficar no segundo lugar a 8 segundos do primeiro, deixando contudo tudo em aberto para o derradeiro dia desta Baja. Embalado pela vitória em Alcotim, Ricardo, porém, não facilitou a vida à concorrência na abertura desta Baja de Oleiros Proença Nova Mação. O piloto de Leiria foi o mais rápido nas 2 passagens pelo prólogo, deixando, no entanto, tudo em aberto para o segundo dia, onde se antecipava uma intensa batalha entre Ricardo, porém, e Miguel Barbosa nesta terceira prova do campeonato. Na categoria T8, sem dificuldades para controlar a concorrência, Mário Raposo foi quem melhor se deu com os ares desta Baja Oleiros Proença Nova Mação. O veterano piloto, acompanhado por Pedro Cação, esteve sempre seguro na primeira posição ao volante de uma muito fiável Nissan Navarra e arrancou uma excelente vitória numa prova muito técnica. Uma vitória suada, mas também acho que foi merecida e já há muito tempo que estávamos à espera de uma vitória destas. Pronto, calhou agora, estou muito contente. Depois de uma prova de grande nível em Alcotim, Francisco Gil e Filipe Rasteiro voltaram a estar em destaque. Beneficiando dos azares alheios, Francisco Gil acabou por levar a Nissan Navarra ao lugar mais baixo do pódio, terminando contudo a cerca de 20 minutos do primeiro classificado da categoria T2 e na 10ª posição da geral absoluta. Com este resultado, Francisco Gil está na luta pela geral do campeonato de T2, mantendo a 2ª posição, agora a 2 pontos do líder. Com um andamento verdadeiramente espetacular, Alexandre e Rui Franco levaram a Nissan Navarra à primeira vitória na temporada. Depois dos azares nas 2 primeiras provas da época, onde deixaram fugir por pouco o primeiro lugar, Alexandre Franco liderou de início a fim esta prova de Oleiros, conseguindo assim uma importante vitória e um 5º lugar à geral. Um bom desempenho para esta equipa ribatejana.
Estava muito otimista em relação a esta prova, as coisas foram correndo bem, fizemos muito bem o primeiro setor. No segundo setor, quando tudo parecia controlado e ia correr bem, o diferencial da frente acabou por ceder e eu pensei assim, bom, ainda não é hoje, mas felizmente usei o que sabia e o que não sabia e pronto, e felizmente conseguimos controlar e chegar ao fim com 1 minuto e 45 de vantagem para o segundo. Estou muito feliz. Olhamos agora para a frente da corrida. Este é o Rave 4 de João Barros, com um andamento muito bom e, tal como já provara nas duas primeiras provas do campeonato, João Ramos é mesmo capaz de andar nos lugares da frente. Contudo, nesta Baja TT Oleiros Proença Nova Mação, o piloto do Porto não evitou de novo um abandono, desta feita devido à direção assistida do seu Toyota Rave 4 Proto, ainda na primeira passagem pelo setor seletivo. João Ramos era quarto da geral quando abandonou esta terceira prova do campeonato. Esta é a L200 de José Mendes e Carlos Bexiga. Eles tiveram muitos problemas, nomeadamente com o turbo do carro na primeira passagem pelo setor seletivo, que quase deitou tudo a perder. O espanhol Enrique Bonaforte levou o Dacia Duster ao lugar mais baixo do pódio depois de mais uma prova bastante regular e onde aproveitou da melhor forma alguns problemas dos mais rápidos. O espanhol, presença regular no Campeonato Nacional, tinha dado conta da fiabilidade deste Dacia em Alcotim e voltou a confirmá-la nesta Baja, onde esteve sempre entre os da frente, acabando por alcançar um brilhante terceiro lugar, mas já a mais de 34 minutos dos da frente. Na luta intensa pelo primeiro lugar da geral, Miguel Barbosa não facilitou a vida aos adversários mais diretos e acabou a primeira passagem pelo setor seletivo a escassos 15 segundos da liderança, o que deixava tudo em aberto para os últimos 159 km. Assim, na derradeira passagem pelo setor seletivo, os dois primeiros entraram ao ataque e rapidamente se afastaram de toda a concorrência e discutiram a liderança ao segundo. Com um andamento impressionante e aproveitando um erro do líder, Barbosa assumia a liderança e ao quilómetro 54 estava já com uma vantagem de 2 minutos e 26 para o segundo classificado. Contudo, o piloto da BP Ultimate Vodafone Team foi obrigado a desistir ao quilómetro 89 devido a uma fuga de gasóleo. Um desfecho inglório para o ex-campeão nacional, que assim registra o seu segundo abandono consecutivo no campeonato. Instalado na terceira posição desde o início do segundo dia de prova, Rómulo Branco aproveitou os azares dos seus adversários diretos para animar a luta pela vitória nesta Baja. Assim, beneficiando do toque de Ricardo Porém primeiro e depois do abandono de Miguel Barbosa, o piloto da Toyota Hilux Overdrive ficou a escassos 15 segundos da primeira posição, o que deixou tudo em aberto para os últimos 42 km de prova. Contudo, Rómulo Branco foi incapaz de chegar ao lugar mais alto do pódio, terminando assim no segundo lugar. Na frente da prova, Ricardo Porém conseguiu alcançar a sua segunda vitória da carreira. O piloto de Leiria, motivado pelo primeiro lugar em Alcotim, manteve um ritmo muito forte ao longo de toda a prova. Contudo, um toque com o BMW Série 1 Proto na segunda passagem pelo setor seletivo quase que deitava tudo a perder, depois de ter mantido uma luta ao segundo com Miguel Barbosa. Um final feliz para Ricardo Porém nesta terceira ronda do campeonato. Da parte da manhã foi uma luta muito interessante, adorei. Andámos taco a taco, eu e o Miguel, a discutir o primeiro lugar. Da parte da tarde decidi isto é para ganhar e foi um erro meu que assumo na totalidade. Quando se anda no limite estas coisas acontecem, foi um toque numa árvore, acabámos por perder demasiado tempo a tentar fechar a porta que partiu-se lá umas peças, mas nunca desisti, acreditei sempre. E depois pronto, foi uma corrida de loucos até ao fim, estávamos separados eu e o Rómulo por 3 segundos e ia dar tudo o que sabia para no fim ganhar com esta vantagem. Depois da Baja de Oleiros, a caravana do TT Nacional seguiu para Idanha. Este é o carro de André Amaral e Nelson Ramos. O piloto do Mercedes chegou a Idanha na disposição de colocar um ponto final nos problemas que afetaram a mecânica do seu carro no início desta temporada. Ora, André Amaral andou bem, acabando por fazer o 11º tempo na primeira passagem pela Super Especial. Na segunda passagem pelos 7 km do prólogo esteve melhor, depois de acertar com alguns problemas do Mercedes e acabou o primeiro dia na 11ª posição, a 1 minuto e 39 da liderança. De regresso ao Nacional de todo o terreno, Hélder Oliveira, navegado por Nuno Rodrigues da Silva, apostava no De Pierre
para entrar na luta pelos lugares da frente. O piloto Barcelos respondeu a um convite de Fernando Santos para um projeto que tem a particularidade de utilizar um veículo de 2 rodas motrizes. Um novo conceito que se destaca por ter um peso muito inferior a uma máquina de 4x4 com uma relação peso-potência muito melhor. No prólogo, Hélder Oliveira andou bastante rápido e terminou o primeiro dia de prova na 9ª posição, a 1 minuto e 12 do primeiro. Alexandre Martins e José Marques voltaram a andar nos 10 primeiros da classificação. Com a espetacular Toyota Hilux Overdrive, o piloto alentejano, que parece cada vez mais adaptado ao seu novo carro, andou bem no prólogo para terminar as 2 passagens pelos 7 km desta especial, na 8ª posição, a pouco mais de 1 minuto do líder da prova. Já João Ramos e Jesus Vítor apostavam em terminar a prova de Idanha Nova depois da desistência em Oleiros. O Toyota RAV4 proporcionava um verdadeiro espetáculo no prólogo desta sexta-feira, com João Ramos a mostrar que é um dos pilotos mais rápidos do pelotão do todo o terreno. Ao final das 2 passagens estava na 7ª posição, a espreitar o 3º lugar a 11 segundos e a 1 minuto e 7 do comandante da prova. E esta é a nova Isuzu D-Max. A ProLama Competição aproveitou a Baja TT Idanha Nova para estrear a nova imagem deste modelo que a Isuzu tem em comercialização. Com Rui Sousa ao volante, depois do brilhante desempenho no Algarve aos comandos do Evoque Cativa, a expectativa era alta em torno da prestação do antigo campeão nacional. Contudo, o azar bateu à porta da equipa da Isuzu logo depois da largada para a primeira passagem pelo prólogo, acabando Rui Sousa na 6ª posição da geral ao final do dia. O Opel Mokka de Nuno Matos regressou à competição depois dos problemas que impediram o piloto de alinhar nas 2 provas anteriores, mostrando que os problemas mecânicos estavam ultrapassados. Nuno Matos andou rápido e levou o Opel Mokka à 5ª posição no final do primeiro dia, a escassos 57 segundos do primeiro lugar. Um bom desempenho de Nuno Matos numa Baja que já venceu. Na 4ª posição, após as 2 passagens pelo prólogo inicial desta Baja de Idanha Nova, estava Paulo Ferreira e Jorge Monteiro. O piloto da Nissan Off-Road voltava a mostrar-se em bom plano no regresso ao Campeonato Nacional. Ao final deste primeiro dia de competição, estava na 4ª posição, a 56 segundos do primeiro. E esta é a Toyota Hilux de Rómulo Branco e João Seródio. O piloto luso-angolano espreitava aqui em Idanha a oportunidade de vencer a sua primeira prova do campeonato, depois de 3 segundos lugares registados em outras tantas provas. A jogar ao ataque, logo desde o início, como é seu hábito, Rómulo Branco era terceiro no final deste primeiro dia de competição, a 29 segundos da liderança. O líder do campeonato, Ricardo Porém, chegou à Idanha com o objetivo de consolidar a liderança do campeonato. O piloto de Leiria não foi feliz, contudo, nas 2 passagens pelos quilómetros iniciais desta Baja. Um fusível do BMW Série 1 Proto acabou por comprometer a prova de Ricardo e Manuel Porém, o que fez com que os líderes do campeonato terminassem o primeiro dia a cerca de 20 segundos da liderança. A jogar desde início ao ataque, Miguel Barbosa não tinha outra possibilidade senão jogar para vencer, de forma a manter-se na corrida pela revalidação do Campeonato Nacional. O campeão em título assumiu desde o início esse objetivo, foi o mais rápido nas 2 passagens pelo prólogo e colocou de imediato a concorrência em sentido e assegurava assim a primeira posição, o que lhe permitia sair em primeiro lugar para a dupla passagem pelo setor seletivo do dia seguinte. Começamos o segundo dia de prova com Rómulo Branco, o piloto da Toyota Hilux Overdrive estava apostado em atacar os 2 da frente, logo na primeira passagem pelos 176 km do setor seletivo. Com um andamento muito forte, Rómulo Branco aproveitou cedo os problemas de aquecimento do motor do BMW de Ricardo Porém e conseguiu mesmo assumir a segunda posição atrás de Miguel Barbosa. Contudo, já na parte final do setor seletivo, o Toyota acabaria por parar e comprometer a excelente prestação do piloto luso-angolano nesta Baja de Idanha Nova. José Mendes e Carlos Bexiga, que chegaram a esta prova na 3ª posição da classificação geral, sabiam que não iriam ter a vida facilitada para manter a L200 entre os mais rápidos. Após 2 passagens pelo setor seletivo e uma penalização de 14 minutos, acabaram a prova da Idanha na 9ª posição, a mais de 1 hora do vencedor. Confiando na fiabilidade reconhecida da Nissan Off-Road, Paulo Ferreira e Jorge Monteiro fizeram uma prova isenta de erros com um carro com provas dadas. Depois da excelente prestação no prólogo, o piloto atacou nas 2 passagens pelo setor seletivo. Paulo Ferreira, que veio à Idanha a rodar para uma Baja em Marrocos, terminou os primeiros 176 km na 4ª posição.
Contudo, beneficiando dos azares dos seus adversários, Paulo Ferreira acabou esta baja no lugar mais baixo do pódio, longe, no entanto, da liderança da prova. Depois do azar no prólogo, Ricardo, porém, pouco poderia fazer para chegar à liderança da prova nas duas últimas passagens pelo setor seletivo da baja de Idanha Nova. O piloto de Leiria acabou por se concentrar na luta pelo segundo lugar com Nuno Matos, num duelo em que ficou mais à vontade com o abandono do piloto Opel Mokka nos primeiros 50 km do segundo setor seletivo. Jogando com os pontos para o campeonato, porém deu espetáculo, mas soube gerir a sua prova para se manter na liderança do campeonato. No final, Ricardo e Manuel, porém, terminaram na segunda posição, a 6 minutos e 49 segundos do vencedor. Confirmando o lema de que desiste ou vence, Miguel Barbosa alcançou em Idanha Nova a sua segunda vitória da temporada. O piloto de Lisboa impôs o seu Mitsubishi, colocando um ponto final nos azares mecânicos que o perseguiam nas últimas provas do campeonato e regressando assim às vitórias. O triunfo de Miguel Barbosa na prova organizada pela escuderia de Castelo Branco acabou por ser conseguido com grande à vontade, já que o ex-campeão nacional impôs desde o início aos seus adversários, vencendo todas as passagens pelo prólogo e também pelo setor seletivo. Com esta vitória, a terceira consecutiva na baja de Idanha Nova, Miguel Barbosa está agora mais perto do líder do campeonato. Começámos bem esta segunda metade do campeonato. O nosso objetivo era atacar desde o início, foi o que fizemos. Vencemos logo ambas as passagens na super especial, imprimimos um ritmo bastante forte. Hoje no troço da manhã também entramos logo ao ataque, ganhámos uma boa vantagem que nos permitiu gerir da parte da tarde. Não foi uma prova fácil, mas estou bastante satisfeito com toda a equipa. O Mário Castro fez um excelente trabalho durante toda a prova também. Toda a equipa está de parabéns. Novidade no calendário nacional do todo-terreno, a Baja do Douro foi a quinta prova da temporada. Este é o carro de César Sequeira, o campeão em título da categoria T8, que procurava aqui no Douro repetir a vitória de Idanha Nova na sua categoria e assim entrar na luta pela revalidação do título. O piloto de Porto Alegre entrava bem neste prólogo, acabava na 9ª posição da geral e na liderança da categoria T8. Alexandre e Rui Franco chegavam a esta prova com a possibilidade de ficarem mais perto do título. Uma vitória nesta baja Rota do Douro deixava aberta a porta da conquista do título da categoria T2. Na etapa de abertura, acabaram na 7ª posição da geral e na primeira da sua categoria. Já André Amaral e Nelson Ramos voltaram a mostrar que os problemas que afetaram o Mercedes Proto no início da temporada estão mesmo ultrapassados. O piloto Barcelos voltou a andar bem no prólogo e fechou este primeiro dia da Baja do Douro na 6ª posição da geral, a 1 minuto e 17 do líder. Excelente foi a prestação do Opel Astra Proto de João Belo, que nesta Baja do Douro foi navegado por José Marques. O piloto de Lisboa entrou bem, disposto a contrariar a mala pata que o tem levado a ficar pelo caminho e acabava o prólogo na 5ª posição da geral, a 1 minuto e 2 da liderança. Já o seu companheiro de equipa, Nuno Matos, voltou a apostar em terminar uma prova com o Opel Mokka. Depois do abandono em Idanha Nova, Nuno Matos sabia da importância de chegar ao fim nesta prova do Douro. Na abertura das hostilidades, realizou o 4º melhor tempo, a 20 segundos do primeiro e a 11 segundos de entrar no top 3. Um bom desempenho para Nuno Matos. Miguel Barbosa e Mário Castro voltaram a apostar na vitória em mais uma prova. O campeão nacional em título sabia que não poderia facilitar se pretendia ter aspirações em renovar o título conquistado em 2013. Contrariando o que é seu hábito, Miguel Barbosa não foi o mais rápido no prólogo, terminou no 3º lugar, a 18 segundos do vencedor desta primeira etapa. Um desempenho estratégico do campeão nacional, que não queria ser o primeiro a sair para o setor seletivo do dia seguinte. A entrar ao ataque, Rómulo Branco e João Seródio mostraram que não vão facilitar na luta pelo título. O piloto luso-angolano levou o Toyota Hilux Overdrive à 2ª posição deste prólogo, ficando a 15 segundos do vencedor.
Depois do segundo lugar em Idanha Nova, Ricardo e Manuel, porém, pretendiam dar seguimento à fantástica temporada que têm vindo a realizar e assim voltar a lutar pela vitória, o que deixaria esta equipa de Leiria mais perto da conquista do título. Depois de uma primeira passagem no prólogo em que deixaram Miguel Barbosa a 3,7 segundos, voltaram a ser os mais rápidos na segunda passagem pelo prólogo e fecharam a primeira etapa na liderança a 15 segundos do segundo classificado. E este é o Opel Mokka de Nuno Matos e Filipe Serra. Depois de um bom desempenho no prólogo, Nuno Matos foi sempre um dos mais rápidos durante o segundo dia de prova. O ritmo imposto permitiu-lhe subir ao terceiro lugar, posição essa que ocupou praticamente até ao final do primeiro setor seletivo. Preocupados acima de tudo em terminar esta ronda do Nacional, a equipa alentejana tudo fez para entrar no pódio. Contudo, uma ligeira saída de pista e mais tarde uma penalização acabou por afastar esta equipa do pódio, terminando assim na sexta posição a 37 minutos do primeiro. André Amaral e Nelson Ramos voltaram a estar na luta pelo top 5 do Campeonato Nacional. Outro piloto de Barcelos que voltou a mostrar que o Mercedes Proto é uma arma capaz de lutar pelos lugares do pódio e voltou a andar no limite. Na luta pelo quarto lugar, André Amaral bem recuperou, mas terminou a 10 segundos da quarta posição e a cerca de 22 minutos e meio do vencedor. Excelente resultado foi o que alcançou João Bela e José Marques, depois de um excelente arranque de prova com um quinto lugar no prólogo. João Bela adotou então um ritmo vivo, mas sem arriscar, de forma a chegar ao final da prova. Assim, no final do primeiro setor seletivo, tinha descido ao sexto lugar da geral a 14 segundos dos adversários na sua frente. Com uma arreadora fuga de óleo no Opel Astra Proto, João Bela e José Marques entraram determinados para os 27,5 km finais e acabaram a prova num excelente quarto lugar a 22 minutos do vencedor. Rómulo Branco e João Serodi voltaram a realizar uma prova de bom nível. Depois de um segundo lugar no prólogo, o piloto luso-angolano teve um início de segundo dia menos feliz, já que alguns erros de marcação do percurso e um roadbook por vezes confuso acabou por fazer cair o segundo classificado do campeonato para a sexta posição de geral. Ultrapassada esta situação, Rómulo Branco encetou uma recuperação que o levou ao terceiro lugar da classificação a 11 minutos da liderança. Esta foi a quarta vez que Rómulo Branco terminou no terceiro lugar da geral, o que demonstra bem a regularidade do piloto do Toyota Hilux Overdrive. Ricardo e Manuel, porém, largaram para o segundo dia de prova na liderança desta Baja do Douro. O piloto do BMW Série 1 Proto queria regressar às vitórias depois de um segundo lugar em Idanha Nova. Para o segundo dia de prova, a equipa de Leiria saiu na frente, imprimindo um ritmo forte. O facto de ser a primeira equipa na estrada acabou por ser prejudicial. Para além disso, um problema de travões acabou por atrasar Ricardo, porém, no final do primeiro setor seletivo. Na parte da tarde, do segundo dia, o piloto andou no limite, mas não conseguiu recuperar para chegar à vitória, acabando assim na segunda posição, a escassos 22 segundos do líder. Miguel Barbosa e Mário Castro cumpriram neste segundo dia a estratégia que tinham definido, jogando ao ataque, rapidamente assumiram a liderança da prova na passagem pelo primeiro setor seletivo. Num troço muito difícil, sinuoso, com mau piso e zonas estreitas, Barbosa andou no limite para conquistar uma vantagem confortável que lhe permitisse encarar o segundo setor seletivo com maior tranquilidade, de forma a garantir a sua segunda vitória consecutiva na temporada. Assim, no final do primeiro setor seletivo, Miguel Barbosa tinha já uma vantagem de 1 minuto e 10 sobre Ricardo, porém. No segundo setor seletivo, e em virtude deste ter sido encurtado por pouco mais de 27 km, Barbosa conseguiu gerir a vantagem, conquistando assim a vitória nesta primeira edição da Baja Rota do Douro. O troço da tarde não estava fácil, estava a chover bastante, eram apenas 27 km, não quisemos forçar o andamento. Viemos uma toada cautelosa para garantir o resultado, que é bastante importante para nós esta vitória aqui, e foi isso que fizemos.
A última etapa do Nacional Todo-Terreno, a prova do tudo ou nada pelo campeonato, foi a Baja Porto Alegre 500, a ronda de todas as decisões. Verdadeiramente espetacular e motivado pelo facto de correr em casa junto do seu público, Nuno Matos e Filipe Serra voltaram a conseguir mostrar a competitividade do Opel Mokka. Com um carro dotado de um setup muito equilibrado, o piloto de Porto Alegre mostrou que tinham de contar com ele para as contas finais desta Baja. No final do primeiro dia estava a 14 segundos e meio do líder da prova. Rómulo Branco, forte candidato a um dos 3 primeiros lugares do campeonato, sabia que não poderia facilitar nesta derradeira prova da temporada. No final dos primeiros 5 km, cerca de 14 segundos separavam então Rómulo Branco da liderança. João Ramos deixou de vez o Rave 4 e apostou agora numa evolução competitiva do Toyota Hilux Overdrive e não poderia desejar um melhor início na Baja de Porto Alegre ao volante de um carro que não testou. Já Ricardo e Manuel Porém, na estreia do Mini, voltaram a mostrar-se bastante rápidos. O líder do campeonato estava na luta pela conquista do Nacional e pretendia marcar o ritmo da prova. Contudo, no final dos primeiros 5 km de prova, era já terceiro a 6,6 segundos do primeiro classificado. Por seu lado, Miguel Barbosa mostrou que não estava disposto a abdicar da luta pela conquista do campeonato. O piloto de Lisboa foi bastante rápido e espetacular, conseguindo mesmo terminar o prólogo na segunda posição, com uma vantagem de 7 décimas de segundo para Ricardo Porém. Um bom início de prova para Miguel Barbosa e Mário Castro. Olhamos agora para a categoria T2, onde Alexandre e Rui Franco alinhavam à partida para garantir a conquista no campeonato. Uma vitória muito importante para esta equipa, que aqui em Porto Alegre fazia a penúltima prova ao volante da Nissan Terrano. A formação ribatejeira entrou bem na prova da capital do Alto Alentejo e no prólogo do primeiro dia deu espetáculo e garantia a primeira posição entre os T2, batendo mesmo Eduardo Mota e o russo Andrei Rudskoy. Contudo, problemas com o diferencial do Nissan no segundo setor seletivo, de pouco mais de 200 km, retiraram qualquer hipótese a Alexandre e Rui Franco de vencer na última prova da temporada. A equipa da escuderia Golden Trans Dura terminou assim na terceira posição a mais de 12 minutos do vencedor da T2. Entre os T8, César e Tânia Sequeira, a jogar em casa, tentavam repetir a vitória de 2013 no campeonato. Sequeira chegava à última prova da temporada a 10 pontos do líder Filipe Carvalho. A dupla de Porto Alegre entrou bem na prova, conseguindo no prólogo a vitória na categoria, realizando mesmo o 6º melhor tempo entre os pilotos do evento nacional. Contudo, no início do segundo dia e último de prova, César Sequeira conheceu problemas no turbo do Toyota Land Cruiser, acabando por baixar para a 9ª posição da categoria no final do segundo setor seletivo e nos últimos 248 km não conseguiu recuperar, terminando assim na 7ª posição. Contudo, nas contas do campeonato, foi quarto classificado dos T8, conseguindo dessa forma os pontos que lhe dariam o título por apenas um ponto. Uma vitória suada de César e Tânia Sequeira. No segundo e último dia de prova, os pilotos tinham pela frente um segundo setor seletivo com um total de pouco mais de 200 km, com zonas muito rápidas e outras muito encadeadas. Depois, para fechar, um terceiro setor seletivo de 248 km, com partida no Crato e que, devido ao seu mau piso e dificuldade, permitiu fazer a seleção de valores desta Baja Porto Alegre 500. João Ramos não poderia desejar assim a melhor estreia da sua nova Hilux. Assumiu o comando ao final da manhã, mas um erro de condução quase deitava tudo a perder. É uma das primeiras curvas do prólogo, que no sentido contrário, ela é feita para a esquerda, uma longa esquerda neste sentido, com muita areia da projeção da passagem dos carros, e tem um talude. Eu fiz a curva com toda a naturalidade a barrer e a traseira tocou ligeiramente, começou por tombar, tentei corrigir, mas o talude era muito alto e acabei mesmo por tombar. Fiquei tombado, entretanto buzinei, o público veio-me socorrer, pôs-me o carro direito e siga para a frente, mesmo assim deu para aguentar o primeiro lugar, que foi muito bom.
Na parte da tarde, e com problemas da direção assistida, João Ramos teve problemas para chegar ao final da prova, mas conseguiu terminar na 8ª posição a 9 minutos e 23 do primeiro lugar. Apesar de tudo, uma boa estreia para João Ramos na sua nova Toyota Hilux Overdrive, apesar de, sem direção assistida, ter tido muita dificuldade para chegar ao final e mais alguns sustos e saídas de estrada com esta nova Toyota Hilux. Surpreendente foi a prestação de Nuno Matos. O piloto de Porto Alegre, bastante motivado pela prestação no prólogo, jogou ao ataque e ao final do setor seletivo matinal de 200 km estava na 5ª posição da geral. Para a ronda da tarde desta Baja Porto Alegre 500, Nuno Matos geriu a mecânica e preocupou-se em chegar ao fim. Terminou na 7ª posição da classificação geral a 8 minutos e 57 do vencedor. Filipe Campos e Joana Sotomayor foram surpreendentes ao longo do segundo setor seletivo desta Baja. O tetracampeão do mundo, que regressou à competição, mostrou que quem sabe não esquece e a meio da manhã liderava já a Baja de Porto Alegre. Depois, um erro de navegação e um encontro imediato com Rómulo Branco afastou Filipe Campos de uma possível vitória. No setor seletivo final, conseguiu ainda recuperar da 8ª para a 5ª posição para terminar a 6 minutos e 14 do líder. E este é Miguel Barbosa, na luta pela conquista do campeonato. Barbosa cedo deu a entender que não iria dar tréguas ao líder do campeonato e rapidamente aumentou a vantagem devido a uma saída de estrada de Ricardo Porém nos primeiros quilómetros do segundo setor seletivo. Contudo, a segunda parte do setor seletivo da manhã do segundo dia, Barbosa viu vantagem para Porém diminuir e no final os dois protagonistas pela conquista do campeonato nacional estavam já separados por apenas 20 segundos. No terceiro setor seletivo, Barbosa não conseguiu travar Porém, acabando mesmo por baixar à 4ª posição e terminar a prova a 3 minutos e 52 do vencedor. Com a prova de trás para a frente, o brasileiro Reinaldo Varela mostrou algumas dificuldades no acerto da Toyota no segundo setor seletivo, mas no derradeiro setor esteve imparável e conseguiu mesmo superar Miguel Barbosa. Com esta prestação, Reinaldo Varela acabava a Porto Alegre 500 no lugar mais baixo do pódio. Surpreendente foi a prestação de Ricardo Porém. Depois de um menos conseguido prólogo, Porém entrou ao ataque e o ímpeto que coloca nas suas prestações acabou por o levar a sair de estrada. Apesar disso, o piloto de Leiria não baixou os braços e ao final da manhã estava já na 4ª posição de geral, a 27 segundos do que era o seu principal rival, Miguel Barbosa. Da parte da tarde, Porém não deu hipótese à concorrência e cedo assumiu o comando da prova para não mais largar, vencendo assim a Baja de Porto Alegre 500 e sagrando-se aos 25 anos de idade pela primeira vez campeão nacional. Uma manhã muito complicada, aquela mini saída de pista condicionou ou ia condicionando o nosso resultado. Mas não deixei de acreditar e até ao fim dei tudo, cada quilómetro que passou dei o meu melhor, ataquei onde me sentia mais confortável e obviamente que o resultado é fantástico. Venci o Porto Alegre, fui campeão nacional, tenho uns sonhos acho eu cumpridos, agora daqui não sei o que é que posso sonhar mais. Na próxima edição do Auto Magazine, olhamos para o arranque do Campeonato Europeu de Rallys de 2015.